Olá, seja muito bem-vindo ao canal Teologia Visual e hoje estamos com muita felicidade entrando no livro de Romanos. Esse livro, ele é teologicamente falando bem denso, né? Nosso objetivo aqui não é fazer uma leitura comentada, né, versículo a versículo, ou uma leitura expositiva, algo nesse sentido, né? Mas sim uma leitura pública, né, e corrida, né, e seguida, né, das Escrituras, né? E nosso objetivo é finalizar o Novo Testamento em 3 meses e hoje nós já estamos aí beirando 40 dias, né? 39 dias de leitura. Vamos então dar uma olhada aqui, né, no que o aplicativo nos dá como introdução, né, do livro de Romanos e depois nós vamos fazer a leitura e eu peço para que você preste atenção, né, e depois retorne também, leia por si mesmo as passagens que te chamaram a atenção, porque são muitas passagens muito importantes aqui, né, que Paulo trata aqui e, e realmente tem um conteúdo assim bem interessante mesmo, né? Então, o autor é Paulo, né? A data provável 57 depois de Cristo. Palavra-chave Justiça de Deus, fontes, relatos de cristãos romanos que conheciam Paulo. Personagens principais, Jesus Cristo, né? O Israel e Paulo, né? Israel, o povo de Israel, a nação, né? Resumo: o livro de Romanos é sobre Deus, quem Ele é e o que tem feito. Ele nos fala de Jesus Cristo, o que sua morte alcançou. Ele nos diz sobre nós mesmos, o que éramos sem Cristo e quem somos depois de termos confiado em Cristo. Paulo recorda que Deus não exige que os homens endireitem suas vidas antes de virem a Cristo. Enquanto éramos ainda pecadores, Cristo morreu na cruz por nossos pecados. Curiosidades, né? É a maior epístola do Novo Testamento, única epístola escrita por Paulo para uma igreja não fundada por ele. E a carta de Paulo aos Romanos levou cristãos famosos, né, conhecidos, né, como Agostinho, né, Agostinho de Hipona, e Lutero, né, Martinho Lutero, à conversão. Inclusive, falando em Martinho Lutero, né, neste ano de 2021, nós estamos comemorando 504 anos da Reforma Protestante. E, inclusive, eu estou preparando alguns posts para colocar lá no perfil do canal no Instagram. Então, caso você deseje nos seguir, eu tenho postado diversas coisas lá e ainda vai ter essas postagens especiais de 504 anos da Reforma. O link está aqui na descrição. Vamos iniciar então a leitura do capítulo 1 de Romanos. Eu, Paulo, escravo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo e enviado para anunciar as boas novas de Deus, escrevo esta carta. Deus prometeu as boas novas muito tempo atrás nas Escrituras Sagradas, por meio de seus profetas. Elas se referem a seu filho, que, como homem, nasceu da linhagem do rei Davi, e, quando o poder do Espírito Santo o ressuscitou dos mortos, foi demonstrado que ele era o Filho de Deus. Ele é Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele recebemos a graça e a autoridade, como apóstolos, de chamar os gentios em toda parte a crer nele e lhe obedecer, em honra de seu nome. E vocês estão entre esses gentios, chamados para pertencer a Jesus Cristo. Escreva a todos vocês que estão em Roma, amados por Deus e chamados para ser seu povo santo, que Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Antes de tudo, quero dizer que, por meio de Jesus Cristo, agradeço a meu Deus por todos vocês, pois sua fé nele é comentada em todo o mundo. O Deus a quem sirvo em meu espírito, anunciando as boas novas a respeito de seu filho, sabe como nunca deixo de me lembrar de vocês em minhas orações, sempre pedindo, se for da vontade de Deus, uma oportunidade de ir vê-los. Desejo muito visitá-los, a fim de compartilhar com vocês alguma dádiva espiritual que os ajude a se fortalecerem. Quando nos encontrarmos, quero encorajá-los na fé e também quero ser encorajado por sua fé.
Quero que saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas até agora fui impedido. Meu desejo é trabalhar entre vocês e ver os frutos espirituais, como tenho visto em outros gentios, pois sinto grande obrigação, tanto para com os gregos como os bárbaros, tanto para com os instruídos como os não instruídos. Por isso, aguardo com expectativa para visitá-los, a fim de anunciar as boas novas também a vocês em Roma. Pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os gentios. As boas novas revelam como Deus nos declara justos diante dele, o que, do começo ao fim, é algo que se dá pela fé. Como dizem as Escrituras, o justo viverá pela fé. Inclusive, só uma pequena pausa, esse versículo aqui, né, chamou muita atenção de Martinho Lutero e foi chave para que ele iniciasse a reforma, né? Foi a chave que ele encontrou que é algo que se dá do início ao fim, né, como diz aqui, né, pela fé. E, enfim, é só um pequeno adendo assim, né? Porque se a gente fosse comentar aqui, realmente tem muita coisa. Vamos lá, versículo 18. Assim, Deus mostra do céu sua ira contra todos que são pecadores e perversos, que por sua maldade impedem que a verdade seja conhecida. Sabem a verdade a respeito de Deus, pois ele a tornou evidente. Por meio de tudo que ele fez desde a criação do mundo, podem perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno e sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma. Sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não o adoraram nem lhe agradeceram. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas e, com isso, sua mente ficou obscurecida e confusa. Dizendo-se sábios, tornaram-se tolos. Trocaram a grandeza do Deus imortal por imagens de seres humanos mortais, bem como de aves, animais e répteis. Por isso, Deus os entregou aos desejos pecaminosos de seu coração. Como resultado, praticam entre si coisas desprezíveis e degradantes com o próprio corpo. Trocaram a verdade sobre Deus pela mentira. Desse modo, adoraram e serviram coisas que Deus criou em lugar do Criador, que é digno de louvor eterno. Amém. Por isso, Deus os entregou a desejos vergonhosos. Até as mulheres trocaram sua forma natural de ter relações sexuais por práticas não naturais. E os homens, em vez de ter relações sexuais normais com as mulheres, arderam de desejos um pelos outros. Homens praticaram atos indecentes com outros homens e, em decorrência desse pecado, sofreram em si mesmos o castigo que mereciam. Uma vez que consideraram que conhecer a Deus era algo inútil, o próprio Deus os entregou a um inútil modo de pensar, deixando que fizessem coisas que jamais deveriam ser feitas. A vida deles se encheu de toda espécie de perversidade, pecado, ganância, ódio, inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia e fofocas. Espalharam calúnias, odeiam a Deus, são insolentes, orgulhosos e arrogantes. Inventam novas maneiras de pecar e desobedecem a seus pais. Não têm entendimento, quebram suas promessas, não mostram afeição nem misericórdia. Sabem que, de acordo com a justiça de Deus, quem pratica essas coisas merece morrer. Mas, ainda assim, continuam a praticá-las e, o que é pior, incentivam os outros a também fazê-lo. Romanos capítulo 2. Talvez você, talvez você pense que pode condenar esses indivíduos, mas é igual a eles e não tem desculpa. Quando diz que eles deveriam ser castigados, condena a si mesmo, porque você, que julga os outros, pratica as mesmas coisas. E sabemos que Deus, em sua justiça, castigará todos que praticam tais coisas.
Uma vez que você julga outros por fazerem essas coisas, o que o leva a pensar que evitará o julgamento de Deus ao agir da mesma forma? Não percebe quanto ele é bondoso, tolerante e paciente com você? Não vê que essas manifestações de bondade de Deus visam levá-lo ao arrependimento? Mas, por causa de seu coração rebelde, você se recusa a abandonar o pecado, acumulando ira sobre si mesmo, pois o dia da ira se aproxima, quando o justo juízo de Deus se revelará. Ele julgará cada um de acordo com seus atos. Dará vida eterna àqueles que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade, mas derramará ira e indignação sobre os que vivem para si mesmos, que se recusam a obedecer à verdade e preferem entregar-se a uma vida de perversidade. A todos que praticam o mal, ele trará aflição e calamidade, primeiro para os judeus e também para os gentios. Mas a todos que fazem o bem, ele dará glória, honra e paz, primeiro para os judeus e também para os gentios. Pois Deus não age com favoritismo. Assim, todos os que pecarem, mesmo não tendo a lei escrita de Deus, serão destruídos. E todos os que pecarem estando sobre a lei de Deus, de acordo com essa lei, serão julgados. Pois o simples ato de ouvir a lei não os torna justos diante de Deus, mas sim a obediência à lei é que nos torna justos aos olhos dele. Até mesmo os gentios, que não têm a lei escrita, quando obedecem a ela instintivamente, mostram que conhecem a lei, mesmo não a tendo. Demonstram que a lei está gravada em seu coração, pois sua consciência e seus pensamentos os acusam ou lhes dizem que estão agindo corretamente. Isso se confirmará no dia em que Deus julgar os segredos de cada um por meio de Cristo Jesus, de acordo com as boas novas que anuncio. Você que se diz judeu, se apoia na lei de Deus e se orgulha de seu relacionamento especial com ele. Conhece a verdade de Deus, sabe o que é certo, porque foi instruído em sua lei. Está convencido de que é guia para os cegos e luz para os que estão perdidos na escuridão. Considera-se capaz de instruir os ignorantes e ensinar os caminhos de Deus às crianças. Está certo de que a lei de Deus lhe dá pleno conhecimento. Pois bem, se você ensina a outros, por que não ensina a si mesmo? Diz a outros que não roubem, mas você mesmo rouba? Afirma que é errado cometer adultério, mas você mesmo adultera? Condena a idolatria, mas você rouba objetos dos templos? Você que tanto se orgulha de conhecer a lei, desonra a Deus, desobedecendo a lei? Não é de admirar que as Escrituras digam: os gentios blasfemam o nome de Deus por causa de vocês. A prática judaica da circuncisão só tem valor se você obedece à lei de Deus. Mas se você que é circuncidado não obedece à lei de Deus, não é diferente de um gentio incircuncidado. E se os incircuncidados obedecerem à lei de Deus, acaso não serão também considerados circuncidados? De fato, os gentios incircuncidados que cumprem a lei de Deus condenarão você, judeu, que é circuncidado e tem a lei de Deus, mas não obedece a ela. Pois ser judeu exteriormente ou ser circuncidado não torna ninguém judeu de fato. Judeu verdadeiro é quem é no íntimo, e circuncisão verdadeira é a do coração, feita pelo Espírito e não pela letra da lei, recebendo assim a aprovação de Deus e não das pessoas. Um breve comentário, né, conforme está destacado aqui, eu deixei até destacado esse último versículo, né? Aqui Paulo iguala, né, gentios e judeus, né? Como Deus tendo o seu povo, não mais apenas nos judeus, um povo físico, mas realmente quem o adora, né? E quem se entrega a Deus, né? Então quem recebe, né,
como diz aqui, né? Judeu verdadeiro é no íntimo, né? Circuncisão verdadeira é no íntimo, no coração, né? Não é mais atos físicos, né? Mas sim já uma questão feita pelo Espírito, como diz aqui, né? Uma questão espiritual. Bom, último capítulo de hoje, capítulo 3. Então, qual é a vantagem de ser judeu? A circuncisão tem algum valor? Sim, há muitos benefícios. Em primeiro lugar, aos judeus foi confiada toda a revelação de Deus. É verdade que alguns deles foram infiéis, mas isso significa que Deus será infiel? De maneira nenhuma. Ainda que todos sejam mentirosos, Deus é verdadeiro. E as Escrituras dizem a seu respeito: será provado que tens razão no que dizes e ganharás tua causa no juízo. Alguém poderia dizer, mas nosso pecado não cumpre um bom propósito, ajudando os outros a verem como Deus é justo? Não é uma injustiça, Deus nos castigar? Estou seguindo o ponto de vista humano. Claro que não. Se fosse assim, como Deus poderia julgar o mundo? Alguém poderia argumentar ainda, mas por que Deus me condena como pecador se minha mentira ressalta sua verdade e lhe traz mais glória? E alguns até nos difamam, afirmando que dizemos: quanto mais pecarmos, melhor. Quem diz essas coisas merece condenação. Pois bem, devemos concluir que nós, judeus, somos melhores que os outros? Não, de maneira nenhuma, pois já mostramos que todos, judeus ou gentios, estão sob o poder do pecado. Como afirmam as Escrituras, ninguém é justo, nenhum sequer, ninguém é sábio, ninguém busca Deus. Todos se desviaram, todos se tornaram inúteis. Ninguém faz o bem, nenhum sequer. Sua conversa é repulsiva, com o odor de um túmulo aberto. Sua língua é cheia de mentiras. Veneno de serpentes goteja de seus lábios. Sua boca é cheia de maldição e amargura. Apressam-se em cometer homicídio por onde passam. Deixam destruição e sofrimento. Não sabem onde encontrar paz. Não têm o menor temor de Deus. É evidente que a lei se aplica àqueles a quem ela foi entregue, pois seu propósito é evitar desculpas e mostrar que todo o mundo é culpado diante de Deus. Pois ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena. A lei simplesmente mostra quanto somos pecadores. Agora, porém, conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas, Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele, sem as exigências da lei. Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé e em Jesus Cristo. E isso se aplica a todos que creem, sem nenhuma distinção, pois todos pecaram e não alcançaram o padrão da glória de Deus. Mas ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. No passado, ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos, pois planejava revelar sua justiça no tempo presente. Com isso, Deus se mostrou justo, condenando o pecado e justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus. Podemos não podemos então nos vangloriar de ter feito algo para sermos aceitos por Deus? Não, pois nossa absolvição não vem pela obediência à lei, mas pela fé. Portanto, somos declarados justos por meio da fé e não pela obediência à lei. Afinal, Deus é Deus apenas dos judeus? Não. É também Deus dos gentios? Claro que sim. Existe um só Deus e ele declara justos tanto os judeus como os gentios somente pela fé. Então, se enfatizarmos a fé, quer dizer que podemos abolir a lei? Claro que não. Na realidade, é só quando temos fé que cumprimos verdadeiramente a lei.
Amém? Terminamos assim os 3 capítulos. Existem muitos pontos que já foram explorados teologicamente por, né, diversos, né, centenas, milhares de teólogos, né? Aqui no capítulo 2 nós vimos que a questão da natureza, né? Que quem está na quem está no mundo, mesmo sem ouvir a palavra de Deus, ele também está condenado, né? Porque a natureza mostra, né, aquilo que Deus fez e declara que existe um Criador sobre tudo isso. Mas mesmo assim, essas pessoas, né, no passado ou até nos dias de hoje, né? Mesmo após toda essa revelação, a Bíblia escrita aqui, né, e disponível a todos, preferem adorar a criatura ao invés do Criador, né? Mesmo que a própria criatura mostre que há um Criador superior, né? E eles preferem adorar a criatura. Por isso eles não têm desculpa, né? Algumas traduções falam inexcusáveis. Então eles não têm desculpa, eles serão condenados, né? Por fazer esse tipo de coisa. E existe toda uma teologia mostrando isso, né? Livros inteiros sobre isso, né? Bom, ficamos por aqui então. Espero que você tenha absorvido um pouco desse conteúdo. Continue lendo, volte, leia novamente com atenção. E aguardo vocês então na próxima leitura dos capítulos 4, 5 e 6 de Romanos. Forte abraço a todos.